Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Adrian, sou diretor de criação na MT Design e professor de design gráfico e edição de fotografia. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um conceito dentro do Photoshop que é super importante e um dos conceitos que na minha opinião é mais legal, que é o conceito de estilos de camada ou Layer Styles. Dá para fazer tanta coisa legal utilizando os Layer Styles. Hoje eu quero trazer para vocês uma introdução sobre o tema e a gente já criar juntos uma composição super legal, que é essa que está aí na tela. Para nós chegarmos nesse resultado não é difícil, mas a gente tem que entender como o processo funciona. E foi por isso que eu fiz esse vídeo, para mostrar para vocês como os Layer Styles funcionam e como a gente pode utilizar eles de uma forma super inteligente e alcançar resultados super legais e totalmente editáveis. Vamos lá então. Primeira coisa que eu vou fazer na minha composição, eu já tenho aqui um documento criado, vai ser criar um gradiente só para a gente compor um background para a nossa composição. Então, vou clicar aqui no botãozinho de nova camada de ajuste ou preenchimento e vou escolher a opção Gradient. Dentro da opção do Gradient eu vou escolher um gradiente, aqui na opção Basic mesmo, um preto e branco. Por enquanto, galera, eu vou deixar preto e branco só para fazer alguns ajustes, mas ele não vai ficar preto e branco. Eu só gosto já de configurar ele visualmente para que depois eu entre de novo nas cores e altere as cores dele. Então, o estilo dele vai ser radial. E eu vou aumentar um pouco a escala para ele ficar um radial mais suave, mais distribuído. Lembrando que eu já falei para vocês sobre camadas de preenchimento do tipo Gradient. E lembrem que é sempre importante você deixar marcada a opção Jitter, para ela suavizar a transição entre as cores do gradiente. Vou clicar agora aqui na minha barra de gradiente para escolher as cores. E para essa composição eu decidi trabalhar com os tons bem clarinhos. Então, vou dar 2 cliques no slider da esquerda, que é o slider do centro. E vou escolher uma cor clarinha aqui. Vocês podem escolher, galera, o tom que vocês preferirem, tá? Isso daqui geralmente a gente pode alterar depois que a composição estiver pronta e a gente vai ajustando de acordo com a necessidade. Mas para a primeira cor eu vou estar utilizando esse azul, 200 de Hue, 20 de Saturation e 100 de Brightness. Não esquenta muito com as cores, utiliza aquelas cores que você acha que são mais legais, que você gosta mais. Mas se quiser utilizar as cores que eu estou utilizando também não tem problema. Vou dar o OK. Vou dar 2 cliques no slider da direita. Eu já falei para vocês sobre como editar gradiente, por isso eu estou indo um pouquinho mais rápido aqui. Aqui eu vou colocar um tom parecido, só que um pouco mais forte. Tipo esse aqui, 275, 100, utilizando o sistema HSB. Vou dar OK. OK aqui também. Vou aumentar só um pouquinho mais o rádio, colocar 150 de escala. Só para ele ficar um pouco mais difuso aqui, mais suave, vou dar OK. Essa layer do background aqui do fundo eu não preciso mais, posso selecionar ela e deletar. E eu já vou começando a falar para vocês dos Layer Styles, aplicando um padrão nessa layer aqui mesmo do fundo, para vocês verem que eu consigo aplicar um Layer Style mesmo se for uma layer de preenchimento. Para nós alcançarmos os efeitos de estilo de camada, a gente tem vários caminhos. Um desses caminhos é clicando nesse botãozinho FX aqui embaixo. Se você clicar nesse botãozinho FX, ele vai abrir alguns Layers Style, a lista dos Layer Styles disponíveis. Mas eu confesso que eu não costumo usar esse botãozinho. Geralmente eu uso essa região cinza da layer. Se eu der 2 cliques nessa área cinza das layers, ele vai abrir para mim o painel Layer Style. E aqui dentro eu consigo fazer todas as edições que eu preciso. Como eu falei para vocês, nesse primeiro caso aqui no background, a gente vai aplicar um padrão. Então, a opção que eu vou escolher é essa aqui, Pattern Overlay. Primeira observação que eu faço. Não adianta você clicar apenas no quadradinho. Se você clicar só no quadradinho, você aplica o efeito, mas você não edita o efeito. Para você editar o efeito, você tem que clicar no nome Pattern Overlay ou no nome do efeito que você for aplicar. Vou clicar no Pattern Overlay. Agora ele abriu o painel para edição. E esse padrão que está aplicado foi um padrão que eu já tinha utilizado previamente. Mas como é que ele vem por padrão?
Eu vou dar o default aqui, ó. Reset to default. Blend Mode, então, normal. A gente tem a opacidade do efeito. Na opacidade eu posso dizer ó, quanto eu quero que ele fique visível ou não. Ó, bem legal. E aqui na opção de Pattern, você tem como escolher qual padrão você quer utilizar. Nesse caso, que eu estou utilizando a versão mais recente do Photoshop, e isso eu estou falando de agosto de 2020, eu tive que acessar novamente a pasta Legacy Pattern, porque ele tem alguns padrões agora novos, e esses padrões eles são pré-definidos dentro do programa. Para eu acessar essa pasta Legacy Pattern, que é uma pasta dos padrões antigos, o que foi que eu fiz? Eu tive que abrir o painel Pattern. Eu vou sair aqui rapidinho só para mostrar para vocês. Então, ó, Window, Patterns. E dentro do painel Patterns, eu acesso o menu dele. E aqui ó, eu cliquei na opção Legacy Pattern and More. Quando você faz isso, você acrescenta as pastas antigas de padrões do Photoshop. Por exemplo, a 2019 e a Legacy Pattern. Posso fechar esse painel. Dou 2 cliques novamente no Layer Style, na região cinza da camada para abrir o Layer Styles. E quando eu marco a opção Pattern, esses padrões da opção Legacy Pattern and More ficarão disponíveis para mim. Dentro da opção Legacy Pattern and More tem a pasta Legacy Pattern. Dentro dela, Legacy Default Pattern. E aí ó, eu estou utilizando esse padrão aqui, que é um padrão de bolinhas, que cria esse efeito aqui na tela ó, de bolinhas. Deixa eu resetar ele aqui novamente e acessar o painel. Olha, ele cria esse padrão aqui, ó, bolinhas pretas no fundo branco. Para eu fazer com que esse padrão ele se misture com a minha camada, com o meu gradiente que eu havia criado, a gente tem que fazer algumas coisinhas aqui. Nós podemos também alterar a escala do padrão, ó, e com isso nós temos muitas possibilidades de tratamento. Para esse caso específico dessa composição que eu estou criando, eu vou usar o Blend Mode Divide. Então, ó, onde está normal nos Blend Modes, eu vou escolher a opção Divide. A opção Divide vai fazer com que aquelas bolinhas que eram pretas fiquem brancas e eu consiga enxergar meu gradiente por trás do padrão. Vou estar utilizando uma opacidade mais baixa, porque eu quero esse padrão bem fraquinho lá no fundo. Então, ó, 30% de opacidade, 40% já está de bom tamanho. E para a escala eu vou aumentar um pouquinho mais, colocando a opção de 120 para eu ver as bolinhas um pouco maiores. Se eu der o OK, vocês vão perceber ó, que o padrão que eu utilizei ele foi salvo na minha layer. A qualquer momento eu posso tirar a visibilidade só do padrão. Eu poderia tirar a visibilidade de todos os efeitos que estivessem aplicados utilizando o olhinho do menu da opção Effects. E a qualquer momento que eu quiser editar o meu padrão, eu simplesmente volto dando 2 cliques na opção Pattern Overlay e ele abriria novamente o painel e eu poderia estar fazendo as edições caso eu quisesse alterar alguma coisa. Acabei as alterações, clico em OK. Não gostei das alterações, quero deixar como está. Peço para cancelar. Beleza, galera. Então, o nosso background ele já está pronto. O próximo passo vai ser a gente criar o nosso texto para que a gente possa estar aplicando o nosso estilo. Então, para isso, eu vou ativar a ferramenta Type Tool. Eu já tenho um vídeo sobre a ferramenta Type Tool no canal. Dá uma olhadinha lá depois. Vou dar um clique na tela e vou escrever meu texto. Nesse caso, vou estar utilizando o texto Super. Vou deixar ele centralizado. Dar um Ctrl T de Tatu e aumentar ele bastante. Ó, não precisa se preocupar com o tamanho, ele não tem um tamanho específico. Aumenta ele o suficiente só para ele ficar bem visível na tela para a gente estar trabalhando. Primeira coisa que eu vou fazer nesse texto é aplicar um comando de distorção nele, porque eu quero criar mais ou menos um efeito de perspectiva, para que ele não fique reto, assim, plano na tela, para que ele tenha uma certa dinâmica na tela, uma certa dinâmica de movimento. Para isso, você vai clicar nessa opçãozinha aqui, ó, depois da cor do texto. Clicando nela, vai aparecer a opção Warp Text, que permite você distorcer o texto. E dentro dessas opções, eu vou escolher a opção Arc. Ó, percebe que o texto já fez uma curvatura. Só que nesse caso eu não quero nenhum tipo de distorção do tipo Bend.
Então eu vou zerar ela. Ele vai voltar ao normal. Mas eu quero uma distorção do tipo vertical. Se eu mover os valores aqui do vertical, ele faz esse tipo de efeito aqui, ó. Ó. Que são efeitos super legais, dependendo do produto que você quiser criar. Então só essa dica, galera, já vale o teu like nesse vídeo. É uma dica fantástica para você enriquecer as suas composições. Para o nosso caso, eu vou colocar um valor de mais 20 para ele dar essa distorção aqui. Para mim está de bom tamanho. Vou dar OK. Lembrando que a qualquer momento, com a ferramenta de texto ativa, você pode voltar na opção de Warp Text e fazer o teu ajuste no teu texto. Mas para mim ele já está legal dessa forma. E a partir desse momento, nós vamos começar a aplicar os nossos estilos de camada, já buscando o nosso produto final. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dar 2 cliques na área cinza da nossa layer. Então, ó, 2 cliques. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro é utilizar o comando Gradient Overlay. O que o Gradient Overlay vai fazer, galera? Ele vai criar uma sobreposição de gradiente. Ou seja, esse meu texto que está branco vai receber um gradiente sobre ele. Ó, se eu clicar aqui no nome Gradient Overlay, você vai ver o gradiente sendo aplicado. Legal demais. Essa opção do Gradient, deixa eu resetar ele aqui para o padrão. Ele vem geralmente desse jeito, um padrão cinzinha clarinho, com um ângulo de 90 graus e a escala de 100%. Ele tem atributos muito parecidos, né, com o gradiente normal, seja uma camada de preenchimento do tipo gradiente ou a ferramenta gradiente. Nós temos como mexer a opacidade, Blend Mode, escolher o gradiente. Nós temos como mudar o estilo do gradiente, linear, radial, angular, já falei sobre isso também. E a escala. A princípio, as cores do nosso gradiente vão ser as seguintes. Eu vou clicar aqui na barrinha do gradiente para editar as cores e eu vou escolher as minhas cores aqui. Vou dar 2 cliques no slider da esquerda. E a princípio, galera, como eu já falei para vocês, as cores, vocês podem usar as cores que vocês preferirem. No meu caso, pode ser 30 de saturação e 100 de brilho. Ok, de brightness. E do lado oposto, eu sempre gosto de começar utilizando o mesmo valor, ó, porque agora eu simplesmente escureço um pouquinho dela para ter uma variação interessante de cores. Então, para fazer isso, eu posso aumentar a saturação. Ó, você percebe que ele já dá um estilo diferenciado ali. No meu caso, eu quero fazer assim mesmo. Então, ó, nessa segunda cor, eu só aumentei a saturação de 30 para 50. Ele já criou esse gradiente legal aqui. Vou dar o OK. Vou dar o OK aqui também. Só que o meu ângulo aqui, ele está em 90 graus. Ele está com o azul escuro em cima e o azul claro embaixo. Eu quero, na verdade, que o meu azul claro fique em cima e o escuro embaixo. Posso fazer isso de 2 formas. Posso clicar na opção Reverse. Ó, ele reverte o gradiente. Ou eu simplesmente mudo o ângulo aqui, ó, de 90 para menos 90 graus. Então, tanto faz. A opção que você escolher não vai influenciar o produto final aqui. Beleza. Essa foi a nossa primeira opção. Só uma curiosidade. Se você clicar na tela e arrastar, enquanto o painel Layer Style estiver aberto, clicar e arrastar, olha só, você consegue mover o teu gradiente, ó, em tempo real na tela. Isso é legal demais. Você pode também aqui na escala mover, ó, diminuindo a escala. Ó, ele faz uma transição mais dura do gradiente. Posso até chegar mais para cima um pouquinho. E você pode aumentar para deixar ela mais suave, ó. Essas opções são legais demais, tá, galera? Eu vou deixar o meu gradiente em 100%. 100% tá legal para mim. Não, 100 não, 80%. 80% tá mais legal, fica uma transição mais dura ali do gradiente. 80% tá ótimo. Próximo passo. Eu vou aplicar agora um Pattern Overlay na minha imagem. Vou clicar na opção Pattern, eu já expliquei ela agora para vocês, então vocês já sabem como é que ela funciona. Só que dessa vez,
Em vez de utilizar a opção Divide, eu vou usar a opção Difference. E outra coisa, galera, deixa eu colocar em normal aqui. Vocês percebem que eu acabei de aplicar o pattern e ele não está aparecendo ali, ó, sobre o gradiente? Por que ele não está aparecendo? Os Layer Style eles trabalham como camadas também. E se eu não mudar o Blend Mode do gradiente que eu acabei de criar, eu não vou conseguir enxergar o padrão que está por baixo. Então, ó, eu voltei no Gradient Overlay e vou utilizar aqui nos Blend Modes a opção Multiply. Ó, com a opção Multiply ativa, ele já deixa visível aquilo que é escuro e está por baixo desse layer. Então, ele faz a mistura para mim do gradiente com o meu padrão que está por baixo. Tem as bolinhas pretas que vão ser visíveis e o fundo branco que vai ser transparente. Porém, voltando aqui no Pattern, eu não quero bolinhas pretas, eu quero bolinhas brancas. Para isso, eu vou utilizar a opção Difference. Eu acho que a opção Divide também serviria. Ó, só que o Divide fica muito fraquinho. Quase não dá para ver. Então eu vou usar a opção Difference. Difference vai fazer para mim, ó, com que as bolinhas fiquem brancas e o fundo que era preto fique escuro. Vou diminuir bastante a opção de opacidade para ele ficar bem clarinho. Vou colocar, por exemplo, uns 10%. Ó, você já percebe que ele fica bem mais fraquinho. 10, 8%. É só para ter um estilo diferenciado, um padrão diferenciado. Vou diminuir bastante a escala do padrão. Colocar 50%. E aí você vai ver, ó, que ele fica como se fosse uma textura. Uma textura de umas bolinhas bem pequenininhas dentro do texto super. A princípio, eu estou achando essa região do meu gradiente muito escura agora que eu coloquei o gradiente. Então eu vou voltar aqui na minha barra do gradiente. Vou clicar 2 vezes na minha cor aqui da esquerda e vou deixar ela mais clarinha. Ó, para ter uma opção de cor mais clara ali. E aí ele já fica com esse aspecto mais clarinho ali em cima. Deixa eu ver, 15. Não, vou deixar 10 aqui. Lembrando, galera, que a qualquer momento a gente pode fazer essas alterações, tá? A princípio eu estou deixando ela dessa forma, mas daqui a pouquinho eu posso voltar, porque o efeito é totalmente editável e a gente altera essas opções das cores a qualquer momento. Agora que eu já tenho o meu pattern e o meu gradiente, eu vou aplicar mais um Layer Style. Então vai percebendo que a gente pode utilizar vários Layer Styles de uma vez. Eu não preciso criar um de cada vez. Eu posso, no meu material, numa layer só, aplicar vários juntos. Então nosso próximo Layer Style vai ser o Bevel and Emboss. O Bevel and Emboss ele vai criar um efeito mais tridimensional no nosso material. Vou resetar aqui para o default. Ó, ele fica desse jeito. Percebe ó, que sem ele o material está flat. Com ele a gente ganha essa profundidade. Como se tivesse uma luz interagindo com o objeto. E aí nós temos todos esses recursos aqui para estar tratando os efeitos. Aqui nas opções de Style, nós podemos escolher qual tipo de efeito nós queremos. Podemos escolher o Outer Bevel, que ele cria esse efeito do lado de fora. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. Olha só. Ele cria esse efeito como se ele estivesse interagindo com o fundo ali, ó, como se tivesse um volume no fundo. Nós temos a opção Inner Bevel, que cria esse efeito para dentro, como se o nosso objeto tivesse um volume. Nós temos a opção Emboss, que é como se ele tivesse sido entalhado no fundo. Nós temos o Pillow Emboss, que é como se ele tivesse sido prensado. Olha, dá aquele efeito de prensa. E a opção Stroke Emboss era só se eu tivesse um stroke, aí ele funcionaria. No nosso caso, a gente vai ficar com a opção Inner Bevel. A profundidade... Ah, não, ainda não cheguei na profundidade não, ainda tem a técnica. A técnica, galera, é a suavização do efeito. É como se eu estivesse usando uma ferramenta mais dura ou uma ferramenta mais suave para fazer o entalhe. Ó, o Smooth fica suave, você vê que a transição é bem suave. O Hard vai deixar esse aspecto mais de pedra, ó, de material rígido. E o XL Soft ele é parecido com o XL Hard, só que ele deixa essas marcas, essas ranhuras, como se a ferramenta fosse mais suave, mais arredondada. Na nossa opção eu vou deixar a opção Smooth. Depth, profundidade.
é o efeito de profundidade do efeito. Ó. Se eu aumentar, você vai ver que ele fica bem mais tridimensional. Se eu diminuir, ele fica flat. Ó. Então, o depth ele controla esse padrão. No nosso caso, eu vou deixar um depth de 100%. Para mim já está de bom tamanho para esse efeito que eu quero criar. Na opção Direction, você vai ter a opção da direção da luz, se a luz vem de cima ou de baixo. A opção Up, ela vem de cima. A opção Down, ela vem de baixo. Então, para o nosso exercício, eu vou deixar a opção Up marcada. Próximos elementos, Size. O Size é o tamanho do efeito, quanto o efeito é aplicado sobre a imagem. Ó, valores grandes, valores pequenos pegam só na bordinha, ó, dando um efeito bem legal. Como se o material ele tivesse um volume, mas fosse bem fininho. E se eu for aumentando, ó, ele vai ganhando cada vez mais volume, porque o efeito vai invadindo o material. Ó. No nosso caso, eu vou usar um size pequeno, size de 3 pixels está de bom tamanho, porque essa vai ser a sua primeira camada que a gente vai estar utilizando. A opção de Soften vai ser a suavização do material. Ó, deixa eu aumentar o size para vocês verem melhor. Ó, o Soften ele suaviza. Ó. Suave. No nosso caso, a gente vai usar um Soften de 2 pixels. E aqui o size de 3 pixels. Então ele vai ter esse volume bem sutil, ó, bem suave. Só isso aqui, galera, já dá um texto super legal. Ó. Só isso aqui já seria o suficiente para a nossa composição. Mas eu vou enriquecer ela mais ainda e avançar um pouquinho nos efeitos para vocês verem como dá para a gente criar umas coisas muito mais interessantes utilizando essas opções de Layer Styles. Ainda aqui dentro do Bevel, nas opções de Highlight, nós temos a cor das luzes. Lembra que esse efeito ele cria uma variação de luz e sombra para a gente dando um efeito legal. Deixa eu aumentar o size para você ver melhor como é que funciona a opção dos Highlights e dos Shadows. Você pode escolher a cor do teu highlight utilizando esse quadradinho. Só clicar nele e escolher. No meu caso eu vou deixar branco mesmo. Se eu aumentar a opacidade, você vê que a luz fica mais forte ou mais fraca. Ó. No meu caso eu vou usar uma opacidade de 75%. Para mim está de bom tamanho. E no Shadow é a mesma coisa. Ó. É a sombra do efeito. Para esse exercício eu vou utilizar 50% está de bom tamanho. Então vou voltar aqui meu size, agora que a gente já entendeu o efeito. E eu tenho esse produto aqui por enquanto. Da opção Bevel and Emboss, é isso, galera. O próximo efeito que a gente vai estar utilizando aqui é o efeito Stroke. O que o Stroke faz? Vou clicar nele. O Stroke ele cria um contorno no objeto. Se eu aumentar aqui ó, o size do efeito, ó, percebe que ele vai criando ó, um contorno. No meu caso, percebe que ele está criando um contorno para dentro da letra. E isso está acontecendo porque o position dele está inside. Se eu utilizar a opção outside, que é o que a gente vai utilizar aqui, você vai ver que ele cresce para fora. Ó. E aí você já começa a ver aonde a gente está chegando com o nosso efeito. Para o nosso tutorial, eu vou deixar 10 pixels de tamanho para esse caso aqui, especificamente, para esse primeiro contorno. O Blend Mode vai ficar normal. Você pode mudar a opacidade também, para deixar o efeito mais fraco, ó, transparente ou mais pesado. E na opção do Fill Type, você consegue preencher o teu stroke com cor, gradiente ou padrão. Cor, gradiente ou padrão. No meu caso, eu vou estar preenchendo ele com gradiente e vou escolher meu gradiente aqui. Então, vou dar um clique aqui no gradiente, já expliquei como é que funciona. Vou dar 2 cliques no slider da esquerda e vou escolher um tom de azul. Então aqui eu acho que está interessante, 210, 80, 90. Eu vou copiar o código para eu variar um pouco menos quando eu for fazer a segunda cor. Então, seleciono o código, dou um Ctrl C, OK, dou 2 cliques na segunda cor, Ctrl V para colar o código. E agora o que eu vou fazer é só descer um pouquinho a matiz, 185 de matiz, fica super legal. Eu não vou mexer a saturação nem o brightness, mexi só a matiz, só a cor. Tá OK para mim. OK. Então,
acabei de aplicar um contorno na minha tipografia com esse stroke com a opção de gradiente. Eu tenho como mover a escala aqui também, ó, como a gente tinha lá no gradiente, ó, deixar ele mais duro ou mais suave. Mas no meu caso, eu vou deixar 100% mesmo, porque eu quero que ele fique como ele está aqui na tela. Para a gente concluir a aplicação do nosso efeito, vamos começar a concluir agora. Nós vamos começar a aplicar umas sombras no nosso material. Só que não para dar sensação de sombra, para dar uma sensação de profundidade. Então, para fazer isso, nós vamos estar criando vários Drop Shadows. O que o Drop Shadow faz? Vou clicar no primeiro aqui. Na verdade, eu vou até deletar um para não te confundir. Só tem um aqui, vou clicar nele. A princípio, eu vou resetar para o padrão. A princípio, aqui não apareceu nada, porque ele está atrás do stroke. Se eu aumentar a distância aqui, você vai ver ela aparecendo. Ó. É isso que o Drop Shadow faz. Ó. Ele cria essa sombra na tela. E o legal é que se eu clicar aqui na tela e arrastar, ó, eu consigo mover ele na tela, ó, galera. Isso é muito legal aqui dentro do programa. A princípio, ó, essa opção Use Global Light eu vou desmarcar, porque eu não quero que quando eu alterar a direção e a distância da minha sombra, o meu Bevel and Emboss também seja alterado. Então, para evitar isso, eu vou desmarcar o Use Global Light. Vamos lá. Algumas características da sombra. Posso aumentar e diminuir a opacidade. Ó. Então, eu deixo a sombra mais fraquinha ou mais forte. Posso alterar a distância, o ângulo. Ó. O ângulo foi aquilo, né? De eu pegar aqui na tela e arrastar. Ó. Posso mudar o ângulo aqui. No nosso caso, eu vou querer um ângulo de 90 graus, porque eu quero a sombra de cima para baixo. A minha distance, é a distância da sombra do objeto. Ó. Quanto maior a distância, mais projetada ela fica. Eu vou falar do size primeiro, depois eu falo do spread. O size é a suavização dela. Ó. Quanto maior o size, mais suave ela fica. E o spread é como se fosse a expansão da sombra a partir dos limites do objeto. Se eu aumentar aqui, por exemplo, o size e aumentar o spread, olha só o que ele vai fazer. Ó. Como se ele fosse endurecendo a sombra de dentro para fora. Ó, até ele conseguir criar essa expansão, ó, totalmente dura ali na sombra. Ó. Então, se o spread ficar muito grande, ele endurece totalmente a sombra. Se eu diminuir, ele vai suavizando e vai entrando, ó, vai voltando ao padrão dele. Para essa primeira sombra que a gente está utilizando, eu vou criar uma linha bem fraquinha. Ó, uma cor bem fraquinha, um azulzinho bem clarinho. Ó, bem clarinho mesmo, quase transparente, quase branco. Vou deixar a opacidade dele em 100. Nesse caso, como eu estou usando uma cor clara, o Blend Mode Multiply não vai ajudar. Então eu vou colocar o Blend Mode normal, senão ela não vai nem aparecer ali atrás. A distância dela vai ser uma distância um pouco menor, mas primeiro eu vou aumentar o spread. Ó, vou aumentar bastante o spread, você vai ver que já vai começar a aparecer ali ó, o efeito. E agora o que eu vou fazer é diminuir bastante a distância. Ó, você vai ver que ele vai ficar como se fosse só um risquinho ali embaixo. E vou aumentar um pouquinho o tamanho, para ele dar uma engrossada no material. Beleza, galera. Então, ó, eu estou usando esses valores. Eu coloquei ó, distância de 7, spread de 100. O size eu deixei em 5 pixels para que a gente pudesse ter uma linha bem fininha ali. E aí você vê ó, que vai estar a linhazinha fininha lá aparecendo. E isso é o que eu quero. Porque aí quando a gente for criando os outros Drop Shadows, você vai ver que um vai interagindo com o outro. Então, ó, beleza, vamos fazer o próximo. Terceiro. Aqui no nosso caso vai ser o segundo, né? Porque eu já descartei ali o primeiro. Vou clicar novamente no maisinho do Drop Shadow. E o de baixo que foi criado, eu vou aplicar novamente os efeitos. Nesse caso, eu vou escolher agora um azul mais escuro aqui nas cores. Ó, vou escolher uma opção mais escura aqui para ele.
A princípio eu vou deixar esse aqui, daqui a pouco se eu quiser alterar a gente altera. Vou deixar até mais escuro, vou colocar 30% para ficar bem escuro. Vou dar o OK. Vou aumentar bastante agora a distância. Vou deixar ela em 10. Você vê que ela começa a aparecer ali, ó. O spread eu vou continuar deixando em 100, porque eu quero a borda da sombra bem dura. E vou aumentar agora bastante o size dela, para que ela cresça e dê aquela sensação de contorno ali, ó, de profundidade para o material. A gente pode ir aumentando, ó, trabalhando sempre ela e a distância juntos. Ó, como gera um efeito super legal trabalhando com esses dois objetos juntos. Eu vou deixar até assim, ó, 14 de distância, 14 de size e 100 de spread. Percebe que a gente já começou a ganhar uma certa profundidade agora. Percebe também, ó, que aquele stroke, aquele drop shadow de cima que eu tinha criado, que é aquela linha fininha, ó, agora você consegue vê-la com bastante destaque, que é essa linhazinha aqui, ó. Tá bem destacada agora, bem legal. Vou até deixar ela um pouquinho mais azulzinha ali, ó. Vai ficar mais legal ainda. Beleza. Então nós já temos dois drop shadows. Eu vou para o próximo drop shadow agora. Então nós vamos criar mais um. Ó, clico no maisinho. Vou clicar nele aqui embaixo para selecionar. A gente sempre está editando o último, porque a gente está criando as camadas aqui, ó, uma camada embaixo da outra. Nesse último, eu vou deixar a cor preta. Blend Mode eu vou mudar para Multiply, para ele interagir com as layers que estão abaixo dele. Vou diminuir bastante a opacidade, colocar uns 40%. A princípio você não consegue ver porque ele está abaixo ali do original, do que a gente duplicou. Mas eu vou aumentar a distância aqui bastante. Colocar mais ou menos ali 25. Ó, você vê que ela já aparece ali. Vou zerar o spread, porque agora eu quero um efeito de sombra mesmo, suave. E vou diminuir bastante o size também. A princípio, você não consegue ver muito bem essa sombra, mas ela está lá. Ó. Se eu aumentar a distância, você enxerga. Ó. Vou até deixar um valor aqui um pouco maior, vou colocar 30, 32. Aí você consegue enxergar ela bem suave ali. Ó. Tá lá. A princípio, ela fica assim quase transparente, porque a gente ainda não tem o outro drop shadow por baixo. E é ele que a gente vai criar agora. Então vamos lá. Ó. Vamos criar mais um drop shadow. Vou clicar nele aqui de baixo, sempre o último que a gente vai alterando. E nele eu vou alterar a cor. Vou colocar um amarelinho agora. Mais ou menos ali 40% de 40 graus de rio. Vou deixar 100 de saturação, 100 de brilho. 65, galera, para a gente decidir de vez, para definir as cores. Rio 45, Saturation 65, Brightness 100%. Dou OK. Dessa vez eu vou estar utilizando 100% de opacidade. Vou alterar o Blend Mode de Multiply para normal, porque o amarelo não apareceria se ele ficasse Multiply, porque o amarelo é mais claro. E o Multiply é um Blend Mode que privilegia os tons mais escuros. Vou diminuir a distância. Vou colocar um valor um pouco menor de distância, porque eu não quero que ele se desloque muito. 8 mais ou menos está bom. A princípio você não está enxergando porque ele está atrás do último Drop Shadow. Mas se eu aumentar o spread para 100% e aumentar o size bastante, ó, você vai começar a ver ele aparecer. Ó. Quanto maior o size, mais ele se projeta. Ó. No nosso caso, eu não quero um valor tão grande, eu acho que 30 está de bom tamanho. Eu vou até aumentar um pouquinho mais a distância para ele descer um pouco mais. Ó, quanto maior a distância, mais ele desce. Ó, dando esse efeito super legal na nossa composição. Eu acho que aqui o valor de 10 fica interessante. 11 fica legal. Ele desce um pouquinho mais. Olha só a sombra que a gente criou ainda agora, como ela aparece agora no fundo amarelo ali. Ó. Ó. Tá vendo como ele dá uma profundidade legal? Esse é o efeito que a gente quer criar. E galera, já está ficando top demais a nossa composição. Está ficando muito legal.
Mas vamos continuar. Eu vou aplicar mais um Drop Shadow. Então, ó, maisinho. Vou selecionar o de baixo. Esse de baixo eu vou colocar um amarelo bem clarinho, porque eu vou fazer um efeito de bevel aqui em cima. Como se fosse uma luz batendo no objeto aqui em cima, para a gente dar um volume para ele. Então, ó, eu vou usar um amarelo mais clarinho dessa vez. Bem clarinho, ó. Pode ser 20% de saturação, naquele mesmo amarelo que a gente usou antes. E dessa vez eu vou fazer ele subir. Então, ó, eu vou diminuir a distância para ele aparecer lá em cima. Ó. Se eu zerar a distância, você vai ver ele aparecendo lá em cima. Ó. Só que eu vou deixar só um filetinho, ó, só para ele dar um volumezinho legal lá, para dar uma sensação de volume. Ó. Bem fininho mesmo. E vou mudar só a distância. O valor do spread continua 100. Size eu vou deixar 30 do mesmo jeito. Para concluir, vou utilizar mais um Drop Shadow. Ó, vou clicar aqui no último. Na verdade, galera, dá para fazer mais dois ainda, para a gente criar um volumezinho aqui embaixo e depois a sombra final. Para criar esse volumezinho aqui embaixo, eu vou fazer igual eu fiz para cá para cima, só que dessa vez a cor vai ser mais escura. Então eu vou pegar um laranja ali mais fechado. Ó. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 35, ó, 35, 100, 100 no HSB. Beleza. E vou aumentar um pouquinho a distância só para aparecer o filetinho lá embaixo. Olha só, esse volume aqui que eu quero. Ó, se eu aumentar mais você vai ver. Ó. Tá vendo como ele dá uma sensação de profundidade mais legal? Como se o objeto agora tivesse uma espessura. Eu vou só mudar aqui o laranja, eu acho que ficou muito. Vou colocar 40, não 35. Aí ele fica mais sutil ali, fica mais interessante na composição. Então, ó, ficou 14 de distância, 100 de spread, 30 de size. E para concluir, eu vou utilizar o último Drop Shadow, vou criar mais um. Percebe como o Drop Shadow é importante e é poderoso, né, galera, para essa composição. E nesse último, eu vou deixar preto. Vou deixar o Blend Mode Multiply novamente, porque para sombra ele funciona muito bem. E agora eu quero criar uma sombra no fundo do objeto. Vou aumentar a distância até ela aparecer. Ó, o efeito legal que fica. Só que dessa vez eu não quero criar esse efeito. Eu vou zerar o spread e vou aumentar o size, porque agora eu quero um efeito de sombra mesmo. Ó, esse efeito de sombra que está dando ali. Ó, essa sombra aí, ó, mas não tão forte, bem fraquinha, bem sutil. E com isso, galera, a gente conclui a nossa composição. Então, olha só, eu usei o Bevel and Emboss, o Stroke, Gradient Overlay, Pattern Overlay e vários Drop Shadows para a gente chegar nesse resultado super legal que vocês estão vendo na tela. Galera, essa é uma composição de Layer Style super legal. Não é tão básica, mas eu quero mostrar para vocês o que dá para fazer do melhor mesmo. Não é só aquelas coisas mais simples. Vou dar o OK. Você vai perceber que aqui no meu texto, ó, todos os Layer Styles que eu fiz estão salvos. Então, a qualquer momento, se eu quiser editar o Bevel and Emboss, eu dou 2 cliques nele e edito. A mesma coisa para o Stroke, a mesma coisa para o Gradiente, qualquer um dos Drop Shadows. Qualquer momento, eu posso chegar aqui e editar qualquer um dos valores. Vou fechar aqui a setinha para ele agrupar os valores na layer. E olha só o mais legal. Se eu der 2 cliques na minha layer do texto para editar ela, no ícone do texto, ó, ele abre a edição. E olha só o que eu posso fazer, galera. Qualquer texto que eu escrever vai ser editado com o nosso estilo aplicado. Olha só. Que show de bola você conseguir trabalhar com Layer Styles. É muito legal trabalhar dessa forma. Olha só. Muito legal mesmo. Vou voltar aqui para o Super. Show de bola demais. E agora, para a gente concluir a nossa dica, olha só o que dá para a gente fazer.
Imagina que você gostou desse estilo e quer poder utilizar ele em outros materiais. Você pode simplesmente salvar esse estilo que você criou. Como é que você salva? Você vai abrir o painel Styles. Se você não tiver com ele aberto, você vem na opção Window e abre o painel Styles. O meu já está aqui. E dentro do painel Styles, com a tua layer selecionada, a layer que você aplicou os efeitos, você só clica no botãozinho de mais aqui, ó, e ele vai perguntar que nome você quer dar para esse material. Vou colocar aqui, por exemplo, estilo 01. Vou dar o OK. Ó, ele vai salvar para você aquele estilo. Isso significa que qualquer material que eu criar na tela, pode ser um texto, pode ser uma forma. Ó, vou criar uma forma qualquer aqui. Deixa eu ver uma forma qualquer aqui. Esse coraçãozinho aqui, por exemplo. Vou criar ele aqui na tela, vou só configurar. Ó, criei meu coraçãozinho. E se eu vier dentro dos estilos e clicar no efeito para aplicar ele na minha layer, olha só o que acontece. Automaticamente ele aplica o efeito para mim, com todos os atributos selecionados. Por que ele ficou dessa cor? Porque eu não alterei a cor dentro do efeito. Então ele vai ficar com a cor que o material foi criado com o efeito aplicado. Se eu quisesse que ficasse desse jeito, eu teria que criar meu coração branco, porque o meu texto foi criado branco. E isso é fácil. Se eu der 2 cliques no ícone aqui do meu shape, pinto ele de branco e automaticamente eu tenho exatamente o mesmo efeito que eu tinha aplicado no meu texto. E isso, galera, é fantástico. Se eu fizesse num texto também, ó, AMT, vou aumentar aqui o tamanho. Se eu aplicar o efeito nele, olha só, pronto. Está lá meu efeito aplicado. Galera, é top ou não é top? Vale ou não vale o teu like? Vale ou não vale o compartilhamento desse vídeo? Vale demais, galera. E essa era a dica que eu tinha para vocês. Então esse foi um vídeo fantástico dentro dos nossos tutoriais. A gente aprendeu muita coisa legal. Aprendemos a criar os layers styles, aprendemos a editar os layers styles, aprendemos a salvar ele para a gente poder utilizar em outros projetos. E tudo isso é um recurso fantástico. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam uso dele no dia a dia de vocês. O próximo vídeo eu ainda vou trazer mais alguns efeitos que dá para a gente estar criando com Layer Styles. Então, você não perde por esperar o próximo vídeo de Layer Styles. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir ele, não esquece de se inscrever no canal, dar essa força. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que quer aprender mais Photoshop. E é isso aí, galera. Vamos crescendo junto. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo e até o próximo.